Cumprimento a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. A palavra de Deus, registrada em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitemos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamos-nos a consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimamos, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante as ações de graças para a glória de Deus. Amém. Amém? A igreja vai tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Aqui a palavra de Deus, ela fala, versículo 6, pois Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. É quem brilhou em nossos corações. Versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. É quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, das trevas, este mundo nós sabemos que ele está nas trevas. Mas resplandeceu a luz. Quem veio trazer luz para nós? O nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo estava em trevas. Jesus veio trazer luz. A palavra de Deus fala nos Salmos 119, que luz para o meu caminho é a tua palavra, e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso entendimento. Aquele que ainda não conheceu a Jesus, as trevas espirituais cegam o entendimento da pessoa. Ela não consegue compreender. Tem pessoas que você fala das coisas de Deus, parece que tem um bloqueio na mente da pessoa, ela não consegue assimilar. Outro dia me questionaram, como que pode uma pessoa formada, uma pessoa sábia, inteligente nas coisas dos homens, mas não consegue compreender algo espiritual? Até o assunto era relacionado à idolatria. Pessoas capacitadas, inteligentes, não conseguem compreender a questão da idolatria na Bíblia. Por quê? Porque falta luz.
falta a luz do Evangelho para que a pessoa compreenda. Aqui o apóstolo Paulo fala no versículo de número 4, nos quais os Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, o Deus desse século aqui está com D minúsculo. E a palavra de Deus, ela identifica o Deus desse século. Ela diz assim: o mundo jaz no maligno. Uma vez que Adão perdeu ali a sua autoridade quando ele pecou, o príncipe das trevas tomou conta do sistema. E hoje só é liberto do sistema quem conhece a Jesus. Senão fica preso ao sistema, senão fica nas trevas. Então, irmãos, glória a Deus pela libertação que veio no nosso entendimento, a luz que raiou, a luz do Evangelho brilhou e esclareceu as nossas mentes. Isso aí, irmãos, é libertação. Amém. A palavra de Deus fala que quando o Filho liberta, verdadeiramente vós sois libertos. Aleluia. Irmãos, que graça, que glória é você poder compreender as coisas de Deus. E aquilo para você não é mais mistério, aquilo para você não é mais trevas, você consegue compreender. Mas a gente vê quantas pessoas tentam compreender e não conseguem. Mas a palavra de Deus fala no Salmo 25, que o conserto do Senhor, a aliança do Senhor, é para aqueles que o buscam. Quando se busca, como diz a palavra de Deus, aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Glória a Deus. Então, qual que é o caminho para a pessoa ter um entendimento, brilhar a luz e ela receber algo? É buscar. Nós temos que buscar o Senhor. O Senhor está de braços abertos para atender aqueles que buscam. Quem busca, recebe. E glória a Deus que a igreja tem recebido luz da parte de Deus. A palavra de Deus fala que aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais, porém, aqueles que não são espirituais não entendem as coisas espirituais. Para ele, lhes parece loucura. E é verdade, irmãos. Tem pessoas que olham para o crente, para o cristão, esse é louco, esse é um fanático. Quantos não levam o nome de fanático? Às vezes até por aqueles que estão perto de nós. Mas é fanático demais. Não senta para tomar uma cervejinha. Não senta para participar disso ou daquilo. Mas nós temos uma satisfação muito maior, que é a presença de Deus. Aleluia. É a luz. Então das trevas já resplandeceu a luz. Glória a Deus. Pois Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Versículo 5 diz assim o apóstolo Paulo: pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que nós não pregamos a nós mesmos. A função do servo e da serva de Deus é pregar a palavra de Deus e não o que é dele. Nós somos vasos, nós vamos ver aqui um pouco para frente, que nós somos vasos de Deus. Um vaso é um recipiente útil. O crente, irmãos, ele é útil na mão de Deus. Glória a Deus. O cristão fiel, ele é útil. A igreja é útil na mão de Deus. Porque como que Deus vai falar com o ímpio que não compreende nada? Como que Deus vai usar aquele que não se deixa usar? Mas glória a Deus que tem uma igreja cuidada pelo Espírito Santo, aleluia, a qual ela é útil a Deus porque ela é trabalhada pelo Espírito. E quando Deus quer usar, irmãos, até mesmo quando o cristão não entende, não compreende, o Espírito Santo entra, sopra e ele fala. Glória a Deus. Porque a luz está ali dentro. Eu já contei essa experiência, repito ela de novo. Um dia uma pessoa ficou endemoniada na minha frente e falou que não conseguia ver o meu rosto porque tinha uma luz. E quantos irmãos não têm testemunho para contar também?
que Deus usou, que Deus falou, que Deus fez através da vida dele. Então a igreja, irmãos, ela é útil ao Senhor, porque Deus fala, a igreja ouve e a igreja obedece. E quão bom é ser útil para o Senhor. Hoje eu coloquei de manhã no grupo uma mensagem, ela foi... ela estava com uma legenda porque quem estava comentando estava falando no inglês. E ele falava que ele citava Jó, que Jó, ele reclamava com Deus, ele discutia com Deus, ele argumentava com Deus. E ao final do livro de Jó, o comentarista diz que Jó, Deus deu um bom testemunho dele, falou que eis aí meu servo Jó, foi obediente, Jó foi justificado por Deus. E por mais que Jó reclamou, por mais que ele argumentou, os outros amigos de Jó, Deus disse assim, pede para Jó orar por vocês, porque para que desvie a minha ira. Por que Deus não aceitou o argumento dos outros, mas aceitou os argumentos de Jó? E o comentarista diz que por mais que Jó reclamava da situação, por mais que Jó argumentava, mas ele não desapegava de Deus. Glória a Deus. Quem é fiel a Deus, irmãos, às vezes na luta, às vezes na perseguição, é perseguido, está debaixo de luta, está debaixo de perseguição, mas ele não larga de Deus. Glória a Deus. Ele não volta atrás. Então, na verdade, irmãos, o que justifica o crente é sim a fé, a graça, a salvação em Cristo, mas também é o posicionamento. Ele não volta atrás mesmo diante das circunstâncias adversas. Ele pode estar triste, ele pode estar cabisbaixo com alguma situação, mas depois ele é restaurado de novo pelo Espírito Santo, o Espírito Santo enche ele e ele é útil para Deus. Jó não deixou de ser útil a Deus, porque ainda no final Deus fala, ora pelos teus amigos. E ele orou e Deus ouviu a oração de Jó. Glória a Deus. Então, quem é útil a Deus? É a igreja. São os perseverantes. Glória a Deus, porque ainda existem úteis a Deus. Quem Deus pode usar. Assim como ele usou Elias. Ele usou Elias. Por quê? Porque Elias era útil a Deus. Porque mesmo, ele fala assim, só eu não me dobrei a Baal, os outros tudo se dobraram. E aí ele estava fugindo de Jezabel, ele fala, não, eu quero desistir. E aí Deus foi lá e falou, não desiste não, você ainda tem muita obra a ser feita. Você ainda é muito útil à minha obra. Então muitas vezes o cristão ele pode estar desanimado, ele pode estar angustiado, mas ele ainda é útil a Deus. Ele ainda é útil ao Senhor, ele ainda é útil à obra. Quem Deus vai usar? Aquele que está lá no mundo ímpio? Não, porque ele não ouve a voz de Deus. Mas aquele que é fiel ouve a voz de Deus e ele é útil a Deus. Então Deus manda dizer à igreja nesta noite, a igreja é útil ao Senhor. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. E Jesus, ele ama tanto a igreja, ele cuida tão bem da igreja, que ele sente as dores da igreja. Quando Saulo estava perseguindo a igreja, ele diz para Saulo, na visão que Saulo teve, quando Saulo cai por terra, ele diz para Saulo, 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 por que tu me persegues? Onde estava Jesus quando disse isso? Nos céus, à destra de Deus Pai. Mas a palavra de Deus fala que ele é o cabeça. E a igreja é o corpo de Cristo. Amém, glória a Deus.
Então, igreja, Jesus sente as dores da igreja. Porque quando a igreja é perseguida, quando a igreja passa por luta, Jesus está sentindo a sua dor. Os irmãos estavam sendo perseguidos por Saulo. Tinham medo de onde Saulo passava, eles tinham medo, tinham receio. Por quê? Porque Paulo mandava arrastar eles até pelos cabelos. Arrastava e levava para ser julgado. Mas Deus tratou com Saulo. Saulo, Saulo, porque tu me persegues. E aí de perseguidor ele passa a pregador. Quando Jesus ele manifesta, quando ele quer fazer a obra, irmãos, não tem homem bravo, não tem homem poderoso. Operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Aleluia. Voltando aqui para a palavra, irmãos. A palavra de Deus diz assim: versículo 6, pois Deus diz, das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, tesouros em vasos de barro é o Espírito Santo dentro de nós, fazendo a obra. Nós somos vasos de barro, mas o importante é o que está dentro. É o que está dentro de nós. A palavra de Deus fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus ele quer fazer morada, ele quer estar dentro. Quando ele está dentro, a igreja, a pessoa é útil para Deus. Então temos um tesouro dentro de nós que o inimigo quer roubar, mas ele não pode, porque o que está dentro de nós é maior do que o que está no mundo. Glória a Deus. São tesouros em vasos de barro. Muitas pessoas estão procurando riqueza no mundo, quando o crente tem a excelência da riqueza dentro de si, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Por isso em Provérbios fala que o que ele tem para dar, a sabedoria, a graça que ele dá pelo Espírito Santo, é maior que a riqueza e o tesouro da terra. Nada se pode comparar à sabedoria e à capacitação do Espírito Santo e à presença do Espírito Santo. Tesouros em vasos de barro. Então, irmãos, tem dias que a gente está oprimido pelo inimigo, mas dentro de nós a excelência do poder de Deus. Que Deus dê graça à igreja para sempre lembrar disso, que nós somos preciosos a Deus, preciosos porque dentro de nós tem um tesouro. Jesus, a palavra de Deus fala que o Espírito ele tem ciúme dos que são dele. O Espírito ele tem ciúmes do cristão. Então ele tem cuidado por cada um. Versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados. Em tudo, irmãos, nós somos atribulados. O mundo persegue o crente, o inimigo persegue o crente. Mas aqui, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Podemos ser atribulados. Tribulação vem, irmãos. Quando se quer servir a Deus, a tribulação vem. Mas a angústia não pode tomar conta do nosso coração. Porque a angústia abate. Mas Deus não deixa um coração angustiado, porque a presença do Espírito Santo tira toda a angústia. Perplexo, mas não desanimados. Perplexo. Tem dia que o crente se pega perplexo. Tamanho é os problemas que existem nesse mundo. O crente se pega perplexo. Como que pode tanta injustiça neste mundo? Tanta injustiça, tanta maldade, e a gente vê próximo de nós tanta coisa que o inimigo tem usado as pessoas para fazer, mas não
perplexos, mas não desanimados. Esse desanimado aqui, irmãos, não é o desanimado do dia a dia, é o desanimado dentro do ministério de cada um. O desânimo às vezes pode sim pegar um cristão por causa das tribulações da vida, mas ministerialmente, irmãos, a tua aliança que você tem com Deus, quando o desânimo vem, o Espírito Santo, ele vem para animar, ele vem para te pôr de pé de novo. Glória a Deus. Às vezes você está desanimado com o serviço, às vezes você está desanimado com um relacionamento, mas no teu ministério, o Espírito Santo não deixa você desanimar. Às vezes você afasta um pouquinho do Senhor, você sente saudade, você anima a voltar. Então o Espírito Santo não deixa você desanimar espiritualmente. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 9: perseguidos, mas não desamparados. Podemos ser perseguidos, irmãos, por quem quer que seja, o inimigo ou pessoas, mas a palavra de Deus garante, não desamparados. Deus não nos desampara. Hebreus fala, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Tenhamos confiança, diz a palavra de Deus. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Tem dia que o crente se pega abatido. O inimigo pode dizer assim, esse aí eu consegui derrubar. Mas como ele é um servo de Cristo, o mesmo que ocorreu com Cristo, ocorre com os servos dele. O diabo pensou, quando Jesus estava dentro da sepultura, esse aí eu destruí. Mas ao terceiro dia ele ressuscita em glória, poder, e o diabo foi derrotado. Muitas vezes o diabo pode dizer assim, consegui abater aquele crente, mas a palavra de Deus diz assim, não destruído. Aparentemente o cristão pode estar abatido, mas ele não está destruído. E é aí, irmãos, que Deus usa, porque a palavra de Deus fala, minha graça te basta. Quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Quando você pensa assim, não tem mais força para fazer, é aí que Deus, Ele quer agir na tua vida, para mostrar que é Ele que faz e não nós. Amém. Aleluia, glória a Deus. É Deus quem faz na tua vida e não você mesmo. Glória a Deus. Isso mostra a capacitação que Deus dá pelo seu Espírito. É Ele que faz. Você pode estar abatido, mas ao terceiro dia, Deus te dá vida novamente. Amém. Glória a Deus. Para você vencer mais uma batalha. Aleluia. Glória a Deus. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Aleluia. Glória a Deus. A vida de Cristo, Cristo quer se manifestar em nós. O apóstolo Paulo, quando ele ora, e ele diz assim, tira de mim esse espinho, Senhor. E a palavra de Deus fala que ele ora por 3 vezes. Tira esse espinho, Senhor. E ao que Jesus responde, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nós pensamos que estamos fracos, é Jesus se manifestando em nossa vida. Porque aí Deus faz a obra e aquele lá de fora vai ficar surpreso. Ele vai falar assim, mas como aquele? Como aquele que passou por aquilo, ou aquela que passou por aquilo,
ainda está ali de pé, louvando e glorificando a Deus. Como pode isso? Aleluia, Jesus. Da onde vem isso? Vem de Deus. E aí ele vai ver, mas o que opera na vida dele? É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quantas vezes cristãos, no dia a dia, as pessoas olham e falam assim, tem algo diferente na tua vida. Tem uma luz diferente na tua vida. E essa luz que diz aqui na palavra, das trevas resplandece a luz. Foi ela quem brilhou em nossos corações. Glória a Deus. Então, se essa luz brilhou na vida do cristão, ela vai irradiar e abençoar aqueles que estão à nossa volta. Porque, irmãos, sozinha a pessoa não consegue compreender as coisas de Deus. Mas quando a igreja é útil a Deus usa a vida da igreja para comunicar a luz, para comunicar o evangelho àqueles que não estão conseguindo entender, aqueles que estão em trevas. Então muitas vezes você pode pensar, Deus não está operando na minha vida. Está sim, irmãos. Deus está usando a tua vida para abençoar aqueles que estão à tua volta. Deus está usando a tua vida para levar o conhecimento e o poder de Deus àqueles que estão à tua volta. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, Deus trabalha na vida dos que são dele. Deus opera poderosamente na vida dos que são dele. Então que Deus continue operando através da vida dos irmãos, em nome de Jesus. Mesmo que os irmãos não compreendam, mas Deus continue usando. Pode confiar, deixa Deus usar. Muitas vezes você não entende como, mas deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus bradar, deixa Deus falar. Fala, Senhor, vem sobre mim e faça-se a tua vontade. Usa-me para a tua glória. E aleluia. E foi para isso que nós fomos criados, igreja. Para a glória de Deus, para ter comunhão com Ele, para servi-lo. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando e derramando graça sobre a igreja, poder sobre a igreja, em nome de Jesus. Fica essa palavra, irmãos, que a igreja, ela tem um tesouro em vasos de barro. A excelência dele, mas a igreja tem dentro de si um tesouro, que é o Espírito Santo de Deus, para que a obra seja completa. Amém, igreja? Vamos orar, agradecer a Deus, pedir para Deus abençoar a nossa vida, a nossa semana. Oremos pelos pedidos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós apresentamos todos esses pedidos de oração, Senhor, diante de Ti, Senhor, agradecendo a Deus por aqueles que foram respondidos, ó Deus, e crendo também, ó Deus, que o Senhor entra com providência na vida daqueles que ainda não foram respondidos, mas o Senhor tem o poder de operar, para abençoar, para dar o livramento, para derramar graça, Senhor, para curar, para libertar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essas vidas, abençoa essas famílias, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. A Tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós cremos que o Senhor tem o poder, ó Pai, de fazer tudo novo, de renovar, de trazer vida, ó Pai. O Senhor tem o poder, ó Pai, de abençoar, de trazer paz aos lares, de trazer, ó Pai, convencimento ao coração para uma transformação, para ó Pai, uma mudança de vida, ó Deus, para a salvação de um familiar, ó Pai. Então, em nome de Jesus, nós apresentamos todos os pedidos, apresentamos também a nossa família diante de Ti, ó Pai, os nossos lares, ó Deus, pedindo que o Senhor envie lá os Teus anjos para operar em favor dos nossos, ó Deus, para dar livramento, para derramar graça, ó Deus, para trazer, ó Pai, quebrantamento aos corações, ó Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para operar, Senhor, e como foi dito na palavra, Senhor, o Senhor quer usar a igreja porque a igreja é útil, e a igreja agora une a fé, ó Pai, dos irmãos, todos unidos com fé, ó Deus, pedindo por todos esses pedidos, ó Pai, em nome de Jesus, por toda a família dos que aqui estão, dos que ouvem em casa, Senhor, o Senhor entra com a providência, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo,
para que ouçamos, ó Deus, como nós ouvimos agora de pouco, Senhor. Ó Pai, que o Senhor operou sobre uma vida, trouxe cura, trouxe restauração, assim como o Senhor pode trazer na vida de todos, Pai, em nome de Jesus. Apresentamos também, Senhor, o Brasil, ó Pai, representados por essa bandeira, apresentamos a nossa nação, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha abençoar essa nação para que haja nela conversões, ó Deus, que haja, ó Pai, rendimento a Jesus Cristo, Teu Filho, que se rendam a Ti, Senhor, que Te sirvam, para que a nação seja abençoada, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Livra essa nação do mal, Senhor. Livra ela, ó Pai, dos ataques, ó Pai, satânicos, de homens, Pai, que não têm pensamentos bons, ó Pai. Mas que, ó Pai, prevaleça a paz, prevaleça a bênção sobre essa nação, ó Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por este culto, ó Pai, abençoado por essa palavra que o Senhor nos deu, pelas demais palavras que foram lidas aqui, que foram inspiradas pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado pela igreja, obrigado pelo Teu povo, Senhor, que o Senhor lavou, resgatou no sangue de Jesus, e que o Senhor tem abençoado, tem curado, tem prosperado, tem, ó Pai, aperfeiçoado o Teu Espírito Santo. Obrigado pela igreja, continue abençoando a igreja, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os irmãos, ó Deus, responde a oração dos Teus, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, atende o Teu povo, Senhor, que Te serve, que Te glorifica, que Te exalta, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.